Bom dia, sétimo A, tudo bom com vocês? Essa aula agora é de geometria, tá? A gente vai continuar o que foi dado nas últimas aulas, que é sobre ângulos, e agora vamos continuarmos a falar sobre eles, tá bom? Então agora as operações com os ângulos, tudo bem? Então, as operações, nós temos soma, né, subtração, multiplicação e divisão dos ângulos. Bom, então no caso, primeiro, antes de começar a falar sobre as operações, nós precisamos saber o seguinte: nós precisamos trabalhar primeiro os múltiplos, submúltiplos do ângulo, tá bom? Que são os menores que ângulo, que são os minutos e os segundos. Então é mais ou menos parecido, o grau é com a hora. Uma hora, 60 minutos. Ok? O grau é a mesma coisa. Cada grau lá do transferidor, nós temos o que? 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. Então, os submúltiplos do grau é mais ou menos parecido, quase igual, né? Vamos falar dessa maneira, igual a hora, é os minutos e os segundos, ok? Então nós temos lá, 1 minuto é 1 dividido por 60 do grau, ou seja, 1 grau é 60 minutos. Segundo, lembrando que o minuto, ele é mostrado pelo símbolo lá do risquinho lá em cima, tá bom? É no apóstolo. O segundo é a mesma coisa. 1 segundo é 1 dividido por 60 do minuto. Ou seja, 1 minuto é igual a 60 segundos. Ok? Então, por exemplo, um ângulo que mede de medida, 18,5 graus, pode ser escrito assim: 18,5, 18 graus mais 0,5, que é igual a 18 mais, o que é 5 décimos? 5 dividido por 10, que é igual a 18 mais meio, simplificando 5 e 10, dá meio do grau. Meio grau é 30 minutos, ou seja, 18 graus e 30 minutos, tá bom? Então, 18,5 graus é a mesma coisa que 18 graus e 30 minutos. O que mais utilizamos assim, para escrever, é difícil você ver grau com vírgula. Então, nós iremos trabalhar muito mais aí com minutos e os segundos. Tá ok? Transformando a unidade. Então, transformar o grau em minutos, o grau em segundos e assim por diante. Então, lembra o seguinte: toda vez que eu estou, no caso aí, vou diminuir o grau para minuto e minuto para segundos, eu vou multiplicar por 60. Se eu fazer o contrário, do segundos para o minuto e do minuto para o grau, eu vou fazer a divisão por 60. Tá? Então, igual aí no primeiro exemplo, 1 grau eu quero transformar em segundos. Então, como 1 grau é igual a 60 minutos, então 60 minutos é igual a 60 vezes 60, porque 1 minuto é igual a 60 segundos. 60 vezes 60, 3.600. Portanto, 1 grau é 3.600 segundos. É aquilo que eu acabei de falar no comecinho. Então, você transformar graus em minuto e minutos para segundo, você faz a multiplicação por 60, por etapa. Grau para minuto vezes 60. Minuto para segundo vezes 60. Ok? Olha o exemplo 2. 15 graus e 12 minutos. Eu quero transformar tudo em minutos. Só quero deixar em minutos. Então vai ficar 15 graus. Primeiro transforma em minuto. 15 graus. 15 vezes 60, 900 minutos. Agora, já tem 12 minutos lá. Então eu tenho que somar com esse 900. 900 mais 12,
912 minutos. Portanto, 15 graus e 12 minutos é a mesma coisa que 912 minutos. Tá bom? E o outro exemplo que está aí, 90 minutos. Eu quero transformar em graus e minutos. Agora eu vou fazer ao contrário. Eu estou o quê? Transformando minutos em graus. Então, se eu faço ao contrário, eu vou fazer a divisão. 90 dividido por 60 vai dar 1. Sobra 30. O que eu faço com 30? Nada. Se o resto for menor que o divisor, eu acabo aí. Eu paro dessa maneira. Tá bom? Então, o que a sobra? A sobra é o minutos. Então, portanto, 90 minutos é igual a 1 vezes 60 minutos mais 30. 60 minutos é 1 grau, mais 30, dá 1 grau e 30 minutos. Então, transformar ao contrário, eu tenho em minutos. Quero transformar em grau, você faz a divisão. Ok? É aquilo que eu falei lá no comecinho. E o último exemplo aí ao contrário também, ó. 9.140 segundos. Tá o apóstolo aí, ó, nos dois risquinhos em cima. Quer dizer o quê? Segundos. Então eu quero transformar isso em graus, minutos e segundos. Então, primeira coisa, vou pegar o 9.140, transformar em minuto. Isso está em segundos. Eu vou transformar em minutos. É só dividir por 60. 9.140 dividido por 60, fazendo a divisão aí, né? 91 dividido por 60 vai dar 1. 1 vezes 60 é 60, para 91 sobra 31. Abaixo 4. 314 dividido por 60 dá 5. 5 vezes 60 vai dar 300. 314 menos 300 dá 14. Abaixo 0. 140 dividido por 60 dá 2. 2 vezes 60, 120. Para 140 sobrou 20. O resto é menor que o divisor. Acabou aí. Não faço mais nada. Portanto, 9.140 é 152 minutos e 20 segundos. Tá? Onde está a flechinha apontando aí, ó. Ok? Agora, eu vou transformar os 120 minutos em grau. Dividido por 60, 152 dividido por 60 vai dar 2, 2 vezes 60, 120, para 132, 32, ok? 32 é menor que 60, acabou aí. Portanto, 9.140 segundos, transformando em graus, minutos e segundos, vai ficar com 2 graus, 32 minutos e 20 segundos. Ok? Qualquer dúvida, vocês me perguntam pelo WhatsApp, tá? No particular. Ok? Simplificando os resultados. A simplificação aí, ó, significa o quê? Eu transformar tudo em grau. Tá? Então, simplificação significa tentar passar tudo para o grau e deixar o menor possível. Agora, a simplificação de grau, nós vimos agora que o máximo que nós temos aí, 1 grau, é 60 minutos. Então, 1 minuto não pode passar de 60. Se passou de 60, eu tenho que simplificar. Os segundos é a mesma coisa. Passou dos 60, eu não falo 78 segundos, 94 segundos. Eu tenho que simplificar. Eu tenho que transformar no menor que vem antes. Tá? Transformar aí no menor. Ok? Então, por exemplo, simplificar 54 graus e 60 minutos. Eu não falo 60 minutos. Então, chegou no 60 ou passou de 60, eu tenho que simplificar. 54 graus mais 60 minutos, 60 minutos eu sei que é 1 grau. Então, em vez de eu escrever 60 minutos, eu coloco 1 grau.
Então 60 minutos é 1 grau. Jogando para o grau, isso eu já tenho 54. 54 com mais 1 é igual a 55 graus. Ok? Então 55 graus é a mesma coisa que 54 graus e 60 minutos? É, só que nós não falamos 60 minutos. Por isso que eu tenho que simplificar. Então, simplificação, eu só vou simplificar o quê? Os minutos e os segundos. O grau não tem. Eu não tenho antes do grau. Não tenho mais ninguém. Ok? Eu não tenho maior que o grau. Então, no segundo exemplo lá, 18 graus, 126 minutos. Eu tenho que simplificar esse 126. O 18 vai ficar quietinho lá. Ele vai aumentar só. Então, vai lá. 126 minutos é a mesma coisa que 120 mais 6. Então, você pega sempre os múltiplos dos 60. 60, 120, 180, 240, 300 e assim por diante. Então, 126 minutos mais 6 minutos. Só que 126 minutos é 2 graus, é 60 mais 60. Então eu posso transformar esses 120 minutos em 2 graus. É o que está a seguir aí, ó. 18 mais 2 mais 6. 18 mais 2, 20. Então eu só somo grau com grau. 20 graus mais 6 minutos. Portanto, 18 graus, 126 minutos é a mesma coisa que 20 graus e 6 minutos. Isso é a simplificação dos ângulos, do grau. O último exemplo está aí, simplificação. Também 27 graus, 75 minutos e 80 segundos. Os segundos e o minuto passou de 60, então eu tenho que simplificar. Primeiro começa de trás para frente, eu vou simplificar o 80, ok? O 80 é o que? 80 segundos, é 60 segundos mais 20. Só que 60 segundos é 1 minuto, ok? Então eu tenho lá 75 com mais 1, 76 minutos. E o que sobrou dos segundos é o 20. Agora eu vou simplificar o 76. 76 é a mesma coisa que 60 minutos mais 16. Só que 60 minutos é 1 grau. Tira o 60, coloca 1 grau. Estava 27 graus. Com mais 1, 28. Sobrou 16 minutos e os 20 segundos. Portanto, simplificação do 27 graus e 75 minutos e 80 segundos é a mesma coisa que 28 graus, 16 minutos e 20 segundos. Ok? Se vocês procurarem no YouTube e tal, vocês vão lá, coloca lá simplificação de ângulos, vocês vão encontrar várias maneiras lá de estar explicando, tá bom? Então, esses exemplos aí, ó, principalmente da simplificação, coloque no caderno, copie no caderno, tá? Hoje, essa semana, e aí sexta-feira eu vou passar alguns exercícios para nós treinarmos isso daí, ok? Boa semana para todos.